Regeneração, o nascer de novo. Nós vamos falar sobre sã doutrina, que é a base fundamental para a doutrina cristã. Vem com a gente que isso hoje está incrível. Para você que está chegando aqui e não conhece nosso trabalho ainda, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e mostrar para você que você vai ter esse e-book aqui, ó, do nosso Instituto Bíblico Discipular para você baixar. Nós vamos falar sobre regeneração, tá vendo? Essa mulher aqui, ó, ela tá nascendo de dentro para fora, que é o que o Espírito Santo faz conosco. E esse velho homem, então, ele vai para a sepultura ali, símbolo do nosso batismo. Esse é o nascer de novo. Esse e-book tem 12 páginas, se não me engano. Você pode ler em formato de celular, você pode abrir no celular, que fica bem legal para edificar a sua vida. Então, aqui abaixo na descrição desse vídeo você pode fazer download e também você pode acessar todos esses conteúdos gratuitos lá no Instituto Bíblico Discipular. Já vou deixar aqui para você, institutobiblicodiscipular.com.br, faz seu cadastro. Lá é um Netflix de estudos bíblicos gratuito. Você pode fazer curso, ter certificado de um Instituto Bíblico de verdade e tudo isso gratuitamente. Claro, se você se sentir abençoado, você pode se tornar lá um mensalista. A partir de R$19 você pode estar nos abençoando também lá no Instituto. Mas, se você não tiver condições, você não precisa pagar. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Vamos falar desse tema novamente, que é sã doutrina? Olá, tema fundamental, a regeneração é o tema principal, vamos dizer assim, da fé cristã, né? Você tem ali, você conhece a Cristo, e aí você conhece a Cristo, você aceita ele como seu Salvador, e aí você já começa nesse processo de regeneração. O importante é justamente essa palavra, processo, porque não é um ato que você vai fazer, você vai aceitar Cristo e vai largar de mão, mas é um processo de vida, você vai caminhar em perfeição até a estatura do varão perfeito. Maravilha. Nosso texto base está em 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, olha a palavra, regenerou, para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. O nosso dicionário de A. Douglas, está aqui, ó, novo dicionário da Bíblia, se você não tem, irmãos, não faça exegese pelos números strong, ok? Antigamente a gente fazia muita exegese pelo número strong, e eu vou falar para você ter um dicionário bíblico, porque dicionário respeita semântica, ele vai respeitar várias regras aí de hermenêutica, e aí fica muito mais fácil de você entender a palavra de Deus. Então, assim, ó, no nosso novo dicionário aqui do J.D. Douglas, J.D. Douglas, na verdade, a palavra é um substantivo que expressa a alteração que o Espírito Santo efetua. Ou seja, essa palavra regeneração é uma obra que o Espírito Santo efetua em nós. Ela significa gerar ou dar novo nascimento. Então, a palavra é anagenal, gerar de novo ou dar novo nascimento. Nesse trecho que nós lemos agora, ela traz para a gente como um novo nascimento. Então, regenerar é o processo de nascer de novo, uma transformação que é sobrenatural e somente é Deus quem realiza no crente. A regeneração não é uma melhoria moral e nem social, mas é uma mudança sobrenatural que é advindo do próprio Deus. As religiões, irmãos, podem até melhorar as pessoas. Se você estiver aí na prática do budismo, ou se você estiver aí, por exemplo, no islamismo, catolicismo, ele pode melhorar a vida da pessoa, mas ela não transforma a vida da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque é fácil da gente se lembrar, pelo menos há uma década ou 2 décadas atrás, quando as pessoas se convertiam, quando a gente chegava e encontrava a pessoa, falava, nossa, você sumiu, e você começava a conversar com a pessoa, você fala, meu, você é uma outra pessoa, você mudou, né? Ou às vezes você comentava com algum amigo, falava assim, nossa, como fulano mudou, né? Como fulano mudou, é outra pessoa. Muitas vezes quando era cristão, a gente falava, você viu, tá ficando berrato, agora colocou terno, colocou gravata, tá indo pra igreja, tinha um estereótipo ali de crente. Não que o estereótipo em si seja algo positivo no sentido de mostrar a sua figura para o mundo, de ser cristão, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, nós sabemos isso. Mas era muito fácil a gente entrar numa conversa, Hilber, e a gente perceber que o nosso amigo mudou, porque o nosso amigo não falava mais palavrão, o nosso amigo não saía mais, não bebia, não fazia diversas coisas, e a gente falava, nossa, como fulano tá mudado, né? Ficou até chato. Então, pro mundo a gente virava chato, né? Mas para o pessoal da igreja a gente era o pessoal legal. Hoje parece que está muito parecido, Wilber, parece que a gente está muito parecido com o mundo. O que está acontecendo? A gente não está sendo regenerado
errado ou a gente está trazendo as coisas do mundo para dentro dos nossos templos? O que está acontecendo, meu amigo? Sim, isso é uma questão bem bacana, né? Porque, como a gente falou aqui, é um processo. Mas o fato de ser um processo também não tira a ótica, a visão, a lente de que também é instantâneo. Então, o que acontece? A gente sempre tem que ver essa questão da regeneração de duas lentes. A primeira é, quando eu aceito a Cristo, Cristo entra em mim através do Espírito Santo como meu Salvador, ele já fez a regeneração por completo. Só que o que acontece? Muitas pessoas só ficam nessa parte. A Cristo entrou, o Espírito Santo está habitando em mim, então me regenerou por completo, então agora eu não preciso mais ter uma vida de progresso, uma vida de santidade, uma vida de buscar uma melhora, buscar uma frutificação espiritual no meu entorno. Então a gente fica muito preso à primeira consequência, que é a consequência imediata. O Espírito Santo habita e me regenera por completo. Eu viro o Filho de Deus por completo. Beleza. Só que agora tem a outra parte, tem a outra lente, tem a outra visão, que é o quê? Agora eu tenho que me posicionar por essa regeneração. Eu começo a ter uma vida de regenerado, eu começo a ter um caminhar espiritual no qual eu vou frutificando para a sociedade, e a sociedade vai vendo esses frutos que eu estou gerando. Então, a gente fica muito preso a uma dessas duas, né? Principalmente hoje em dia, a essa questão imediata da regeneração. Cristo me aceitou, eu já estou regenerado, agora não preciso fazer mais nada e eu vou seguir minha vida normalmente. Isso está errado. Esse é o erro do século XXI, esse é o erro do novo calvinismo, né? As pessoas esqueceram que existe o processo da perseverança dos santos, e a perseverança é lutar contra o seu próprio inimigo, que é você mesmo, o seu maior gigante, né? Então, o que acontece que a gente tem percebido é que as pessoas continuam na prática da imoralidade, né? Existem pessoas dentro da igreja que continuam consumindo pornografia, existem pessoas que ainda continuam falando palavrão, existem pessoas que ainda saem para beber até cair com seus amigos, e continua ainda no mesmo ciclo de amizade, aquele tipo de amizade que é destruidor, amizade que vão te levar para maus caminhos, porque é mais certo que você se sente na mesa com o ímpio e o ímpio te leve para a impiedade do que o ímpio sente na sua mesa e você consiga trazer ele para o caminho da luz. É por esse fato que Paulo fala que com aquele ímpio a gente não deve nem sentar muitas vezes, porque é muito mais fácil ele levar você para o caminho errado do que você trazer ele para o caminho que é certo. Se o evangelho é o mesmo, a minha pergunta é: o que está acontecendo então? Nós entramos em uma era onde a teologia liberal está atraindo mais seguidores para os nossos ajuntamentos, mas não estamos gerando discípulos, homens e mulheres dispostos a pagar o preço do evangelho, a qual é a mudança de vida e mudança de atitudes. A teologia liberal, Wilber, para os nossos irmãos que nos ouvem, que não faz parte da academia, por que a gente fala tanto da teologia liberal aqui? Porque ela é tão perigosa para o seio de Cristo, para as doutrinas, né, os dogmas básicos da igreja cristã. Você pode dar uns exemplos bem simples assim para a gente, prático? Sim, então vamos lá. A teologia liberal começou no século XIX, XX, e ela vai ali ter algumas coisas que vão ser bem nocivas, como, por exemplo, vai negar a parte divina de Jesus Cristo, vai negar a parte milagrosa da Bíblia, vai negar a parte da inspiração da Bíblia, tá? Basicamente é isso. Porém, conforme vai passando o tempo, vai evoluindo, o que a gente chama de doutrina liberal hoje é diferente da doutrina liberal do século XIX. Então, a doutrina liberal de hoje, ela vai fazer o quê? Ela vai negar, por exemplo, o pecado, ela vai negar, por exemplo, que você tem que ter uma vida de santidade, já que você já foi aceito por Deus. E ao ponto que você é aceito por Deus, você não precisa se abster dos seus pecados. Você pode ficar da forma que você está, praticando os seus erros que você está, porque Deus já tem você por perto. Então, você não precisa abrir mão da sua vida mundana. Então, tem essas duas partes da teologia liberal. E a moderna, como a gente está falando aqui, ela entrou com força na igreja, no sentido de que, por Deus te amar e ele ser amor, e de fato ele é, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter a vida que eu quiser, que está tudo bem, porque Deus ele já me aceitou desse modo. Tá? Então, eu tiro o que o Max falou, a perseverança dos santos. Eu não persevero na Escritura, eu não persevero em me tornar uma pessoa modificada pelo Espírito Santo. Eu simplesmente tento adaptar minha vida mundana a um cristianismo moderno. E alguns teólogos vão falar que isso é perseverança, que persevera assim, mas você vê que na prática não funciona bem assim, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero aqui parafrasear ou citar Hernandes Dias Lopes
na conferência Old School que nós tivemos da velha escola ano passado, e ele falou sobre as igrejas que assinavam o tratado da teologia liberal, elas tinham acabado de assinar sua certidão de óbito. Ele deu, por exemplo, como exemplo, as igrejas da Inglaterra, que eram berço de grandes avivadores, como Charles Spurgeon, por exemplo. Hoje a Inglaterra, ela está numa decadência moral e espiritual. É uma das igrejas que um dos países que você vai ver bares em locais de igreja, você vai ver prostíbulos em locais de igrejas e mesquitas de muçulmanos também, onde, por exemplo, o Islã já tomou conta, França, Inglaterra, esses países que foram grandes berços do avivamento, né? Alemanha também. O Hernandes Dias Lopes disse isso ano passado, em 2022, na conferência Old School, quando ele pregou o seu sermão sobre a igreja de Laodiceia, falando que a nossa igreja era mais fraca sobre a terra. O que eu quero explicar também sobre a condição da teologia liberal, falando só alguns tópicos que o Wilber falou, eles têm uma abordagem mais cética em relação às escrituras. Então, muitas vezes, eles questionam a autenticidade e a autoridade das escrituras, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Então, isso é problemático. A redefinição das doutrinas centrais. Então, eles criticam as doutrinas centrais da Bíblia, ok? Minimização do pecado e da necessidade de redenção. Então, a ênfase na justiça social pode levar a teologia liberal a negligenciar a doutrina do pecado original e da necessidade de redenção por amor a Cristo. Ou seja, eles colocam o amor de Deus acima de todas as coisas, minimizam a questão do pecado e a necessidade, na necessidade da redenção, dizendo que é Cristo que pagou o nosso preço, então, mesmo que eu peque hoje, eu peque amanhã, isso não tem problema. E mesmo que eu esteja em pecado, ô Wilber, por exemplo, num culto de ceia do Senhor, eu posso pegar do pão, do cálice, comer, beber, porque Judas também estava lá, ele comeu, bebeu, Jesus nunca negou para ninguém, ou seja, isso vem entrando devagarinho nos nossos templos, e o meu medo é que as pessoas se acostumem ao pecado, Wilber. Então, olha só, nós falamos da minimização do pecado, na necessidade da redenção, universalismo teológico, redefinição de doutrinas, são vários pontos, eu vou deixar aqui para você ler esse e-book na sua casa, nós não queremos fazer um vídeo exaustivo, vai falar da desvalorização da expiação, tá? Então eles minimizam também a questão da expiação, relativismo religioso, ou seja, muitas coisas para você que você acha justo, que faz parte dos dogmas da igreja, eles vão dizer que isso é relativo. Por exemplo, as pessoas precisavam ser separados ao Senhor, ser santos ao Senhor na antiga aliança, untava-se o sacerdote, separava os utensílios do templo, e Deus fala que um dia ele faria a separação do santo e do profano, ou seja, nós devemos separar o nosso corpo para Deus. Eles colocam isso como parte da antiga aliança, então eles começam a relativizar os dogmas da igreja. Redução da importância na vida após a morte, porque alguns críticos da teologia liberal tendem a focar mais na transformação social da pessoa em vida, né, do que após a morte, diminuindo a esperança cristã da vida eterna. Já vi isso, já vi pregações assim aqui no YouTube também, já sentei em púlpitos, em bancos, desculpa, e vi do púlpito saindo informações exatamente dessas. Eles reduzem a vida futura, né, a importância da vida futura. Eles focam que Deus quer abençoar o crente aqui e agora, quer te livrar de todas as dores, de todo o sofrimento. É basicamente um evangelho do bem-estar, né? Então a teologia liberal, ela transita nesse meio aí. E tem bastante, ó. Foco excessivo na experiência pessoal e profissional, enfim, vai longe esse conteúdo. Então, irmãos, nosso objetivo aqui com esse estudo da parte da regeneração é mostrar que o nascer de novo, ele é algo que é advindo do próprio Deus. O Espírito Santo vai operar em você de fora para dentro, ok? E ele vai trazer para você a consciência do pecado. E a consciência do pecado é somente através da lei. Paulo fala isso. Ele fala assim, olha, eu não conheceria o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então a lei é boa, a lei não é má. A lei na forma de ordenança, de cerimoniais, ela foi abolida em Cristo, porque Cristo cumpriu toda ela. Mas para nós agora, estampada na nossa mente e no coração, eu tenho as leis de Deus dentro de mim. Eu não posso continuar matando, roubando, prostituindo, adulterando, fazendo tudo aquilo que é errado, me embriagando, né, trazendo escândalo e vergonha para o evangelho de Cristo, porque agora as leis de Deus estão dentro de nós. Então, o que nós queremos mostrar para vocês é que a regeneração, ela é necessária para o milagre do novo nascimento. Wilber, eu quero citar aquilo que nós estávamos falando da universidade, que nós aprendemos isso nesse módulo agora que nós estamos cursando, que a antiga aliança, ela era baseada no contexto da lei, mas ela tinha um pressuposto de que era necessário a obediência, a observância à lei e o cumprimento da lei para que aquele testamento, aquela aliança se cumprisse, que era a aliança do Monte Sinai,
ok? Na nova aliança, agora nós estamos na aliança da graça, Hilber. Agora não existe mais lei, Hilber. Mas vamos partir do pressuposto também que, assim como na antiga aliança, como num tratado, como num contrato que a gente faz, você sabe que significa isso, covenant, né? É um tratado. Deus tem um tratado com o homem. E o homem desrespeitou e não cumpriu o tratado no passado. Então Deus fala, eis que farei uma nova aliança. Em Jeremias 31. Tanto com a casa de Israel, com a casa de Judá, escreverei suas leis na minha mente, no coração. Jesus levanta o cálice e fala, esse é o cálice da nova aliança. Jesus inaugura a nova aliança. Então, assim como a antiga aliança, existe um pressuposto de obedecer às leis e cumprir as leis de Deus, na nova aliança, que é a graça de Cristo, que agora eu não preciso mais de leis cerimoniais. Qual é o pressuposto da nova aliança em Deus, Hilber, que nós precisamos cumprir para que essa aliança, essa graça de Deus, seja feita em nós e nós sejamos regenerados, então, e que nós venhamos a herdar a salvação? Ó, eu paguei o preço por você, Hilber, beleza? Nós estamos aqui na nova aliança. Ok? Qual o pressuposto que firma essa aliança entre eu e Deus? Deus já fez tudo. E agora, qual que é a minha contrapartida nesse contrato? Não é mais nenhuma? Não, nós temos uma contrapartida nesse contrato, sim. E é uma coisa que as pessoas até não gostam de falar, porque tem uma palavrinha aí que muitas pessoas que vêm desse conceito, desse contexto mais moderno, não gostam, que é a palavrinha mandamento. E quem fala dessa nova aliança e de um novo mandamento é o próprio Jesus Cristo, que ele vai falar no Evangelho de João, né, no capítulo 13, 34, se não me engano, que é um novo mandamento vos dou. Ou seja, Cristo falando que ele está nos dando um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E também vós, uns aos outros, vos amem. Então, o que a gente tem? A gente tem um novo mandamento. Se a gente tem um novo contrato e um novo mandamento, a gente tem que seguir esse novo mandamento e esse novo contrato. Então, a obediência a esse novo mandamento é fundamental. E Cristo ele vai falar nesse texto de João 13, e também ele vai falar que tem dois mandamentos, que é o quê? Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e assim ele está resumindo o Pentateuco. O Pentateuco não, a tábua dos 10 mandamentos. Então, o que ele está falando? A tábua de pedra, que continha os 10 mandamentos, agora vai ser dentro do coração do homem e vai conter esses dois, que é o resumo dos 10. Verdade. Então, assim, irmão, não se engane. As leis de Deus estão aí. Quando você amar Deus de todo o teu coração, você vai respeitar tudo o que é referente ao sagrado. Quando você amar o seu irmão sobre todas as coisas, você vai respeitar o seu irmão em todos os sentidos. Profissional, pessoal, trabalho, moral, ético, né? Então, as pessoas não gostam, né, da gente usar uma palavra, mas a regeneração ela é algo radical na vida do crente. Aquele que roubava passa a não roubar mais, aquele que adulterava passa a não adulterar mais, aquele que mentia passa a não mentir mais. Ele muda radicalmente. Metanoia é uma mudança de pensamento, uma mudança de posicionamento. Só que hoje em dia, falar na palavra radicalismo, as pessoas se assustam bastante. Eu vi certa vez o pastor Paulo Júnior fazendo uma associação, eu achei muito legal, que a gente tem que comparar o evangelho de Cristo com uma carreta carregada a mais de 200 km por hora bater de frente em você, um fusquinha. Você tá ali de fusquinha e de repente você se choca de frente com uma carreta. Quando você olha, não sobra nada. Não sobra nada. É irreconhecível. A palavra mais correta é irreconhecível. Ok? E é isso que tem que acontecer na vida do cristão. Quando a pessoa olhar para sua vida, tem que falar: meu, está irreconhecível. Está irreconhecível. Eu não conheço mais. O Max é outra pessoa. Ele mudou, ele é uma outra pessoa. Ele é até chato de conversar com ele, só falar de Bíblia, e é isso que acontece, né? Nós teólogos somos mais solitários, eu e o Uber aqui. Porque a gente só fala de Bíblia, a nossa vida é basicamente gira em torno só do Evangelho, e é isso que tem que acontecer na vida do cristão. O cristão tem que mudar. Se ele odiava, ele passa a amar. Se ele roubava, ele passa a não roubar. Entendeu? Os preceitos éticos dele e moral dele agora são todos regidos pelas escrituras, né? Pela palavra de Deus. Então, algo não está certo. O crente pós-moderno se veste sensual, bate no cachorro, bate nos filhos, fala palavrão, bebe, igual nós falamos. Parece que nada mudou. E aí você fala, e aí? Você foi para a igreja, o cara fala, eu me converti. Converter o quê, meu irmão? Converter é meia volta. Você está indo para a esquerda e para a direita. Então, é isso que não está certo. Paulo fala para a gente não entristecer o Espírito Santo, ao qual
nos selará no dia da nossa redenção, está nos selando para o dia da nossa redenção. Você vê isso em Efésios 3, do 30 ao 32. O livro do Apocalipse também vai mostrar que o Espírito de Deus está selando aqueles que serão arrebatados ou serão ressuscitados no último dia. Você vê em Apocalipse 7, versículo 2 e 3. Aí eu quero dizer para você, então, qual que é o Espírito, qual que é o selo de Deus? Como que eu posso saber se eu estou selado, se eu estou regenerado pelo Senhor? Você vai agora em 2 Timóteo 2,19, você vai ver assim, ó, contudo, Paulo está falando de Timóteo, contudo, o firme fundamento, ó, o que é fundamento? O que é base, tá? O que é estrutural. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo. Olha o selo de Deus. O Senhor conhece os que são seus, porque eles se apartam da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ó, qual que é o selo de Deus? O firme fundamento permanece esse inabalado como o selo de Deus. Então, qual que é o selo de Deus inabalável como fundamento na vida do cristão? Aquele que se aparta da injustiça e todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, você professa o nome do Senhor? Sim. Você vive na prática da justiça? Você vive na prática da equidade, não da iniquidade, porque equidade é aquele que respeita as leis de Deus, é aquele que respeita a lei. E iníquo é todo aquele que é transgressor de uma lei, ok? Então o selo de Deus mostra de verdade quem é aquele que está regenerado, é aquele que anda na prática da justiça. Da mesma forma, nós conhecemos o selo do Espírito Santo, ou a marca da besta. Todo aquele que não professa o nome do Senhor e vive na prática da injustiça ou da iniquidade, iniquidade como quebra da lei, ok? O que é o pecado? João vai dizer isso, lá em 1 João vai dizer isso, que o pecado é a quebra da lei, ok? O pecado é a transgressão da lei. Então, iniquidade, o selo da besta, né, do anticristo aí que está nos seres humanos, é aquele homem que vive na prática da injustiça e na prática do pecado. Então, o que nós gostaríamos de mostrar para vocês é que nós temos um papel fundamental nesse processo. Nós temos um papel fundamental nessa nova aliança, em que Deus nos deu de presente a salvação. Ele nos deu um contrato, esse contrato está quitado, esse contrato está pago. Mas para que você receba a sua herança eterna, é necessário que você se santifique. É necessário que você se preocupe, sim, com a sua separação. Santificação, como aquilo que nós já fizemos aqui no estudo chamado de Kadoshi, ou Kadoshim, que é ser separados ao Senhor. Santidade não significa não pecar, porque todos pecamos, né? E carecemos da graça de Deus. Mas santidade está ligada ao ato de ser separado, de estar se separando a Deus. Os caras te chamam, cara, vamos lá tomar um negócio no bar, tá? Bicho, eu não vou. Sabe por quê? Por quê? Porque eu estou me separando a Deus. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero ser separado ao Senhor. Eu quero ser santo ao Senhor. Assim como o sacerdote era santo, eu também quero ser santo. Eu quero cuidar da minha família. As pessoas vão olhar para você e falar, meu, o Max mudou. Puxa, o Wilber mudou. O Wilber tá chatão. O Wilber não vai mais beber com a gente. O Wilber não sai e tal, tal. Então, a santidade, ela nos traz paz com Deus e também, irmãos, nos traz paz com os homens. Pense nisso. Regeneração, ele é um processo radical. Ele é um processo de conversão. Muitas coisas, vícios, por exemplo, em bebida, cigarros e outras coisas, como eu falou, é um processo na vida do crente. Mas, irmão, falar palavrão, você pode decidir não falar. Por mais que você caia nos seus idiomas, se você se policia, em uma semana você já não está mais falando, um mês você já não está mais falando, ok? Mas parar de roubar, você pode parar de roubar hoje. Parar de matar, você pode parar de matar hoje. Parar de prostituir, adulterar, você pode parar hoje. Independente daquilo que você fez, você foi chamado para fazer coisas diferentes, coisas novas. Porque o processo de regeneração é isso, é nascer de novo, é trazer à vida aquilo que estava morto. E Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos, você é mestre da lei e não entendeu o que é nascer de novo. É necessário que você nasça de novo, da água do Espírito. A água como a palavra de Deus que nós recebemos, como você está recebendo aqui agora. Porque é ela que nos limpa de dentro para fora e também de fora para dentro. Cristo disse, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Isso significa que o nascer da água do Espírito, a água como a palavra de Deus, que você recebe e coloca em prática. E o Espírito, que é a regeneração do Espírito Santo, que vai mostrando as leis de Deus, as instruções de Deus para você, o que é bom e o que não é, através da sua mente e depois também no seu coração. Certo, Wilber? Certo, exatamente. Exatamente. Então, nesse contexto todo que o Max ele falou, quando nós vamos lá para Apocalipse e a gente entende, de novo a gente vai bater nessa tecla que é fundamental,
a leitura do Apocalipse, o tipo da forma que o texto se apresenta, o tipo da forma que o texto quer ser lido, você entende que os 144 mil são selados por Deus, recebeu as vestes brancas e segue o Cordeiro aonde quer que ele vá, já mostra justamente a Igreja de Deus restaurada, a Igreja de Deus seguindo a Cristo para onde quer que ele vá. E interessante que o próprio texto do Apocalipse ele vai fazer ali ainda alguns comentários bem importantes a respeito desses 144 mil, que é o quê? Não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com a prostituição, ou seja, não se contaminaram com a corrupção desse mundo. Eles se absteram da corrupção, eles se afastaram da corrupção e por isso eles estão selados e seguindo o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Então esse é um símbolo da igreja, é um símbolo da santificação do povo de Deus, que recebeu as vestes brancas, e essas vestes brancas foram lavadas com o quê? Com sangue de Jesus Cristo. Então a gente percebe que em Apocalipse, quando fala dos 144 mil, está falando justamente desse povo santo da igreja, desse povo santo de Deus, que segue o Cordeiro desde todo o período da história até a segunda vinda de Cristo. Verdade. Irmãos, eu espero que esse estudo possa ajudar você, na verdade, a continuar firme nesse caminho da perseverança dos santos, entendendo que nós precisamos ter um chamado radical à mudança de vida, à mudança de entendimento também e mudança de atitudes. Lembra que pensamento modela comportamento. Uma vez que você tem um pensamento muito da teologia liberal, então você vai ter um comportamento mais liberal. Quando você tem uma teologia dogmática mesmo, voltada para a doutrina apostólica, você vai ter, então, uma vida mais de piedade, uma vida mais de caridade, uma vida mais que ama o teu próximo, mas que também põe em prática aquilo que você ama. Então, eu espero que esse estudo ajude você a ficar firme e seguir firme com o Espírito Santo, na luz do entendimento, para que você possa mudar e cada caminhada sua, cada dia seja diferente. E faça uma pergunta mês a mês para você: será que eu estou melhor esse mês do que eu estava mês passado? Pergunta para sua esposa, pergunta para o seu filho, pergunta para o seu namorado, fala: será que eu estou melhor do que eu estava mês passado? Peça para alguém julgar as suas atitudes, seus atos, porque se você mesmo julga a si próprio, você não vai precisar de outra pessoa julgando você, ok? Eu quero convidar você, se você não comprou a nossa revista ainda de estudo bíblico, é a primeira revista que você não precisa ler, é a revista que fala, porque tem QR Code de videoaulas, são 50 QR Code, 50 videoaulas aqui, ó, maravilhoso, cativeiro assírio, babilônico, deixa eu vir pra cá, câmera, tá bonitona essa revista, o apóstolo Paulo tá na capa, o maior implantador de igrejas. Nós vamos falar de missões, que é uma ferida aberta no coração de Deus, a sã doutrina. Esse estudo também é de sã doutrina que nós fizemos hoje, e o arrebatamento da igreja. Tem bastante conteúdo legal. Fica esperto que o nosso conteúdo é maravilhoso, e quando você compra, você me deixa e me ajuda a enviar recursos. Hoje mesmo enviamos uma caixa cheia de materiais para o Nordeste, está embarcando para Amazonas, e está indo bastante material, e a gente tem bastante despesas, e eu espero que você possa nos abençoar adquirindo os nossos materiais. Max, como é que eu compro? papocomdeus.com.br/revista. Você pode comprar e nos ajudar. Max, quero fazer teologia na academia de teologia com vocês aí do certificado. Tem aqui embaixo, institutobiblicodiscipular.com.br. E se você estiver se alimentando lá e estiver gostando do nosso conteúdo, por favor, considere-se apoiar nosso trabalho a partir de R$19. Tem link lá, você pode fazer seu Pix, ser mensalista e nos abençoar. Precisamos de ajuda. Temos encontrado muita dificuldade financeira e temos pedido para alguns empresários nos apoiarem. As pessoas começam ajudando, mas 3 meses depois elas param. Então, por favor, vem com a gente, né? Não deixe de dizimar na sua igreja, nem de ofertar, mas se você puder e tiver condições, ajude o nosso ministério. Nós precisamos e temos abençoados pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.